Faremos a leitura do capítulo 8 de Romanos, dos versículos 18 até o 30. Considero que os sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem, que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Oremos. Te agradecemos, Deus, porque aqui estamos, aos teus pés estamos. A tua palavra está diante de nós. Clamamos por teu auxílio, clamamos por tua misericórdia, clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos, olhando para a Tua Palavra, sermos edificados, sermos moldados, sermos transformados segundo a Tua vontade. Nos auxilia nesses instantes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. No período helenístico, existiu um filósofo muito famoso, muito conhecido, chamado Epicureu. Esse deu origem Epicuro, esse deu origem àqueles que chamamos de epicureus. Uma das reflexões famosas que ele apresentou foi um trilema. Então ele dava 3 premissas, e dessas 3 premissas, apenas 2 poderiam ser verdades simultaneamente. As premissas eram as seguintes: Deus é bom, Deus é todo-poderoso, e o mal existe. Dessas 3 premissas, apenas 2 poderiam ser verdades ao mesmo tempo. Então, segundo a lógica apresentada por Epicuro, as hipóteses seriam as seguintes: se Deus é bom e é também todo-poderoso, então o mal não pode existir. Mas nós desconsideramos essa hipótese, porque é evidente que o mal existe. Nós experimentamos o mal, temos visto o mal, temos sentido o mal, temos sentido dores, então o mal existe. Então essa hipótese é falsa. Nos resta então 2 hipóteses. Se Deus é bom e o mal existe, então ele não pode ser todo-poderoso, porque se ele é bom, e sendo bom ele precisaria desejar remover o mal do mundo, mas ainda assim o mal persiste no mundo, então é sinal que Deus não tem poder então para remover o mal do mundo, então ele não pode ser todo-poderoso. E a terceira, e talvez a pior hipótese: se Deus é todo-poderoso e o mal existe, então Deus não pode ser bom. Porque se Deus tem o poder para remover o pecado do mundo, se Deus tem o poder
para acabar com o sofrimento, se Deus tem o poder para acabar com a dor, e mesmo assim o mal persiste, então esse Deus não pode ser bom, precisa ser necessariamente um Deus mau. Quando olhamos essa construção, parece que temos realmente um paradoxo. Como explicar a dor? Como explicar o sofrimento? Como explicar o câncer? Como explicar a leucemia? Como explicar o fato de que cremos e afirmamos crer em um Deus todo-poderoso, em um Deus todo-bondoso, e ainda assim temos encarado o mal diariamente? Como defender o Deus que defendemos? E olhando para as experiências humanas, percebemos que nenhuma experiência humana está livre da dor e do sofrimento. O nascimento é dado em meio a dor e sofrimento. A morte é dada em dor e sofrimento. Toda a existência humana está inundada por dor e sofrimento. E ainda assim, dizemos crer em um Deus bondoso e todo-poderoso. Esse é exatamente o problema que Paulo levanta na segunda parte do versículo 17, que foi exatamente o versículo que encerrou o nosso sermão na semana passada, que concluiu o sermão na semana passada. Ele diz, na segunda parte, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo estava vindo tão bem, né? Ele estava vindo com tudo tão certinho, tão bonitinho. Ele abriu o capítulo 8 dizendo, não há condenação, não existe condenação para os que estão em Cristo. Não importa o que vocês fizerem, não existe condenação. Vocês estão livres do peso, do jugo da lei. Não mais pesa sobre vocês a ira de Deus. Vocês estão livres, que lindo! Ele continua e ele vai falar que nós então fomos adotados, fala da nossa adoção. Que verdade maravilhosa! Mas aí no final, sabe quando você está conversando com uma pessoa no ponto de ônibus, e a conversa está tudo indo lindo, e aí o ônibus vai chegando, a pessoa joga a bomba e entra no ônibus. Então Paulo chega aqui no versículo 17 e de repente ele vem de dizer que não existe condenação, que nós somos adotados, e agora ele aparece com sofrimento. Como assim? E não somente isso, Paulo ainda liga o sofrimento necessariamente à glória. Por que, Paulo? Estava tudo tão lindo. Podia parar naquela parte, já não há condenação. Ótimo, não existe mais condenação, não existe mais peso, que lindo! Por que falar de sofrimento? É interessante que quando nós estamos diante de um dilema, parece que essas coisas nos corroem, né? Parece que volta o outro, nós olhamos para esses dilemas e aí eles nos consomem, porque parece que a nossa resposta não é suficiente para fechar a equação, para resolver o problema. O que estava faltando na equação e nas premissas desenvolvidas ali por Epicuro, e que pode dissolver qualquer suposta contradição, e que é uma premissa tão verdadeira quanto a existência do mal, quanto Deus bom, quanto Deus todo-poderoso, é a queda da humanidade, é o pecado. Nós precisamos entender de forma definitiva que a queda não diz respeito somente ao homem, não diz respeito somente ao indivíduo. Adão não representava apenas os homens, mas Adão representava toda a boa criação de Deus, toda aquela criação que Deus fez, e olhando para ela com satisfação diz, isso tudo que eu criei é bom. Adão representava toda aquela criação. Portanto, quando Adão cai, não é só o homem que cai, mas a queda é cósmica. Ela afeta toda a nossa existência, toda a nossa criação. Não existe nada que vivemos e experimentamos que não foi, de alguma forma, afetada pela queda. A queda e o pecado nos torna como sombras,
como representações imperfeitas daquilo que deveríamos ser, daquilo que fomos originalmente criados para ser. É a queda que fecha essa equação. É como o mundo criado por Tolkien, lá no Senhor dos Anéis. Quando nós vemos o mal se levantando do mundo, o mundo não é mais o mesmo, o mundo se tornou um lugar inóspito, as cidades já não brilhavam mais como brilhavam anteriormente, a glória dos homens já não estava presente, embora fossem vistas vestígios de glória, vestígios da antiga glória do homem, o homem não era mais o que era, não era mais o que foi criado para ser. Os homens estavam corrompidos, sedentos por poder. É isso que fornece a resolução da equação. Vivemos em um mundo de representações. Embora esse mundo seja o mundo real, não é aquilo que deveria ser. A queda nos ajuda a entender que o sofrimento do tempo presente é uma representação. O sofrimento do tempo presente é uma parábola. O câncer, meus irmãos, é uma parábola. A leucemia é uma parábola. As doenças e as mazelas que temos visto são parábolas. São parábolas do nosso pecado. São parábolas da nossa queda. São parábolas da nossa ofensa diante de um Deus soberano e eterno. As mazelas estão presentes e nenhum de nós está livre disso. Seja regenerado ou não, povo da aliança ou não, não importa, todos nós fomos afetados pela queda. Aqueles que não entendem o pecado, que não entendem a queda, jamais poderão entender o sofrimento nesse mundo. Aqueles que não entendem o pecado, não entendem a queda, jamais poderão ser ensinados pelo sofrimento. A nossa sorte é que Paulo não nos deixa sozinho com essas perturbações. Ele não entra no ônibus, ele fica. Então, nós vamos caminhar para o texto de hoje. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala de virtudes, que ele divide em duas virtudes. São aquelas virtudes que são as virtudes cardeais e aquelas que são virtudes teológicas. Então, quando ele fala das virtudes cardeais, ele fala de uma que ele chama de fortaleza, que é a coragem. E ele divide essa coragem em dois tipos de coragem. Uma é a coragem de enfrentar o medo. A gente precisa entender certo o que é coragem. A coragem não é ausência de medo. Então, quando diz, olha, eu não sou corajoso, eu sou corajoso, eu não tenho medo. Não, isso é um equívoco. Isso não é certo. Então, uma é a coragem que nos faz enfrentar o nosso medo. E a outra coragem é a coragem que nos faz suportar o dia mau, que nos faz suportar a dor, que nos faz suportar a aflição. A exposição de hoje está dividida em 3 partes, que são 3 fundamentos que nos ajudam a suportar o sofrimento. São 3 fundamentos que alimentam a nossa coragem para suportar o dia mau, para suportar o sofrimento. Primeiro, dos versículos 18 a 25, teremos o primeiro ponto, que é a esperança da redenção. Nos versículos 26 e 27, temos o segundo ponto, que é o auxílio do Espírito. E nos versículos 28 a 30, temos o terceiro fundamento, que é a providência de Deus. Uma pergunta que nós podemos fazer diante do sofrimento é: vale a pena? Nós somos seres que calculamos tudo, certo? Então nós calculamos, quando entramos em qualquer coisa, nós calculamos o que nós podemos ganhar, o que nós podemos perder, e se isso, no final das contas, vai valer a pena. Porque se não valer a pena, nós simplesmente falamos, olha, eu acho melhor a gente não entrar, porque lá no final não vai valer a pena.
Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer diante do sofrimento é: vale a pena? E aí olhamos para o versículo 18 e encontramos Paulo falando a seguinte coisa: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que está revelada em nós. Temos aqui aquele apóstolo eloquente, repleto de conhecimento, mas simplesmente sem palavras. Ele não consegue descrever o quão distinta é a situação que vivemos no tempo presente e aquilo que experimentaremos no tempo vindouro. A sua eloquência é absolutamente insuficiente para descrever essa completa distinção. Meus irmãos, o sofrimento é real. Nós experimentamos o sofrimento diariamente. Nosso corpo perde vitalidade todos os dias. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todo o sofrimento que Paulo experimentou, ele simplesmente diz: não existem palavras para descrever o quão diferente e o quão distinto é o que experimentamos hoje e o que experimentaremos na vida vindoura, no tempo vindouro. Isso por si só seria fundamento suficiente para nos alimentar e para nos fazer passar e suportar o dia mau. Embora nós soframos, embora as mazelas nos alcancem, embora a morte possa nos alcançar, nenhum sofrimento tem a palavra final. Nenhum sofrimento produz uma palavra que define você, que define a sua identidade. Nenhum sofrimento pode definir você. Nenhum sofrimento tem o juízo final sobre você. Mesmo que a morte nos alcance em uma situação desastrosa, esse não é o final. Uma das coisas que chama a atenção nesse versículo é a certeza apresentada por Paulo. É a total certeza, porque ele diz: considero que os sofrimentos do presente, Paulo tem certeza que os sofrimentos que ele experimentava no presente não eram em vão, de que algo estava reservado. Os cristãos têm sido ridicularizados por sua esperança na vida vindoura, têm sido ridicularizados por sua esperança no céu. Karl Marx, certa vez, disse que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga que funciona como morfina. Ela simplesmente anestesia as dores, ela simplesmente... É como era usado na guerra, né? Como que a morfina era usada? Quando alguém estava sem esperança, o que faziam? Dá morfina. Dá morfina. Por quê? Porque não existia mais esperança. Mas como aquela pessoa tomava aquela droga poderosa, ela acreditava que existia esperança, porque ela não sentia mais dores, ela estava anestesiada. Então o ópio, assim como a morfina, era uma droga usada para dar esperança àqueles que não mais tinham esperança. Não existia esperança, mas era dada uma falsa esperança. Então quando Marx está dizendo que a religião é o ópio do povo, ele está dizendo que a religião é uma falsa esperança. É uma droga, é como a morfina, é se agarrar a uma esperança que não existe. Mas nós, que professamos o verdadeiro Deus, sabemos o quão errado ele estava. Nós acreditamos que as promessas de Deus são eternas, elas são imutáveis, elas não podem ser quebradas. Não importa o tamanho do sofrimento que você tem enfrentado agora, hoje. Não importa o tamanho do sofrimento que você tem enfrentado, ele não tem a palavra final sobre você. Quando sofremos e olhamos para esse texto, olhamos para o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, é possível ouvir a voz de Deus dizendo: sim, a dor é real,
Sim, o sofrimento é real, mas espere, eu ainda não terminei. Eu tenho um plano para o meu povo, e esse plano é glorioso. Meus irmãos, olhem para Cristo. Quanto sofrimento suportou, mas a glória foi revelada. Seguindo o texto, olhamos para os versículos agora, 19 a 21. Nesse trecho do 19 ao 21, Paulo reserva toda uma parte onde ele fala sobre a ardente expectativa da criação. Mas a que criação Paulo se refere? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. A que criação Paulo refere? Por exemplo, quando Paulo fala da criação, será que Paulo fala dos anjos? Os anjos não poderiam estar inclusos, porque no texto seguinte, nesse trecho, ele vai dizer que a criação, essa criação a qual Paulo se refere, foi submetida à inutilidade e os anjos não foram. A criação a que Paulo se refere, será que falaria de Satanás e dos demônios? Não poderia ser, porque a palavra aí diz que essa criação a qual Paulo se refere aguarda ansiosamente a consumação da obra de Cristo. Então não poderia ser. Será que essa criação se refere aos homens? Os homens também não poderiam ser contados, porque diz que essa criação foi submetida à inutilidade, não por vontade própria. E nós caímos na miséria, na desgraça do pecado, por nossa própria vontade. Então, embora não seja exatamente claro, estamos indo aqui por eliminação, parece que Paulo se dirige à natureza, ao mundo natural, e ele utiliza esses elementos para mostrar o quão gloriosa é a obra que será revelada em nós. Ele diz que mesmo as forças impessoais estarão lá no dia final para aplaudir a obra final de Cristo, para aplaudir a redenção final. A ideia, quando Paulo fala no versículo 19, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa. É a ideia de alguém que não pode esperar para ver o que vem a seguir, que não pode esperar para ver a conclusão, que não pode esperar para ver o último capítulo da série. É alguém que está diante de uma leitura e chega naquele momento crítico, onde tudo será desvelado, onde as coisas se tornarão claras, onde as coisas se tornarão evidentes, onde a luz finalmente brilhará, e nós não podemos esperar para ver esse dia glorioso. Mas, por enquanto, a criação, no versículo 20, ficou sujeita à inutilidade. Essa palavra ela tem um peso muito grande, porque nada conduz o homem mais rápido ao desespero do que o entendimento de que tudo que nós fazemos é inútil. Nada conduz o homem ao desespero do que a ideia de que tudo aquilo que vivemos, todas as nossas experiências, simplesmente são inúteis. É como o juízo dado lá a Sísifo, no mito grego, onde ele usa toda a sua força para levar a pedra até a ponta da montanha, a ponta do monte. E quando ele chega lá, a pedra rola para o final de novo, e ele precisa descer o monte e refazer o caminho tudo de novo, e a pedra vai até o final, ele faz tudo de novo. E essa sentença de Sísifo é simplesmente eterna. Mas essa não é a nossa sentença, meus irmãos. Cada lágrima que corre pelos nossos rostos, cada sofrimento, cada dor, cada lágrima derramada, não é em vão, não é à toa, não é sem sentido. Cada lágrima que corre em nosso rosto nos conforma à imagem de Cristo,
O nosso sofrimento não é sem sentido. Não podemos simplesmente, diante do sofrimento, apontar o dedo para Deus e dizer: por que eu, Deus? E sempre que fizermos isso, a resposta que ouviremos de Deus é: por que não? A pergunta que deveríamos nos fazer é: por que eu? Por que Deus reserva para mim glória tal que os sofrimentos do presente momento simplesmente se tornam insignificantes? Por que Deus revela para nós tal glória? Nós que ofendemos a Deus diariamente, nós que caímos, nós que recusamos a oferta de Deus, por que Deus ainda nos reserva a glória tal que os nossos sofrimentos do presente momento não podem sequer ser comparados com aquilo que será revelado no final? Essa não possibilidade de comparação, ela não acontece porque os nossos sofrimentos são poucos, mas ela acontece porque a glória reservada é eterna. É por isso que não se pode comparar. Nós podemos juntar a toda a multidão de sofrimentos que passamos, e nada disso se comparará à glória que será revelada. Mesmo a vida inteira de sofrimentos não pode ser comparada à glória que Deus tem reservado para os seus filhos. Para ilustrar a relação entre sofrimento e glória, Paulo usa a imagem de um parto. Um filho, ele é gerado em meio às dores de parto, né? Tanto no parto normal, assim chamado, né? Como no parto cesáreo. Eu acompanhei recentemente o nascimento do meu filho e eu posso garantir que dói. Dói. Ó, eu posso garantir assim só por pressupor, porque eu fiquei do lado de cá, né? Os irmãos que me conhecem sabem que eu não me arrisco do lado do evento em si. Então eu fico do lado seguro do pano. Mas eu posso garantir que dói. Os filhos são gerados em meio a sofrimento, em meio a dor. Mas o que vem depois é um momento glorioso. O que vem depois, quando a mãe, pela primeira vez, olha nos olhos do filho que carregou por 9 meses, onde pela primeira vez a mãe ouve a voz do seu filho, onde pela primeira vez ela olha para ele e ela chama de filho. Pela primeira vez ela conhece o filho face a face, aquele que tantos meses passou em seu ventre. Agora ela pode olhar nos olhos, ela pode olhar face a face. Existe um sofrimento, mas ele não é sem sentido, porque esse sofrimento reserva um momento glorioso. Por isso que o parto é uma ilustração tão perfeita, porque ele é concebido em meio a sofrimento, mas esse sofrimento não é sem sentido. A dor ali não é sem sentido. Ele reserva ao final um momento glorioso, um momento de alegria. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós sorrimos e nos alegramos. O sofrimento nesse mundo não é sem sentido. É como as dores do parto. O sofrimento nesse mundo é o meio pelo qual Deus tem construído todas as coisas novamente. É o meio pelo qual Deus tem renovado todas as coisas. Deus tem feito tudo novo. Deus tem feito tudo novamente. Nós vimos que a natureza geme, aguardando ansiosamente o dia da revelação dos filhos. Mas no versículo 23, nós vemos, e não somente ela, mas também nós,
os que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Então temos a natureza que geme, e agora também temos nós, aqueles que receberam os primeiros frutos, as primícias, também gemendo em nosso íntimo. Nós gememos não por causa das nossas falhas, não é pelo jugo do pecado, porque Paulo já disse, no versículo 1 do capítulo 8, que não existe condenação, nós já temos paz com Deus, já estamos libertos, não é o jugo do pecado que nos faz gemer. Não é o gemido pelo peso da ira de Deus, não existe mais ira de Deus, diante de nós a ira foi apaziguada, mas é o gemido de esperança. O gemido ao qual Paulo se refere é o gemido pela expectativa, pela esperança, pela ansiedade da obra final de Cristo. Paulo diz que nós que temos as primícias eram aqueles primeiros frutos, a primeira colheita, que era levada para mostrar do que o celeiro estava cheio. Nós recebemos as primícias, nós recebemos uma amostra da glória que há de vir. Embora essa glória ainda não seja totalmente revelada, nós recebemos as primícias e gememos aguardando a revelação final, a conclusão da obra perfeita de Cristo. Que dia grandioso será quando ouvirmos o nosso Deus dizendo: venha, meu amado, receba como herança o reino que tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Nos versículos 24 e 25, Paulo diz: porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O caráter dessa esperança não está simplesmente fundamentado, o caráter da nossa esperança gloriosa, da expectativa da revelação, da ansiedade pela conclusão da obra de Cristo, não está simplesmente fundamentado naquilo que vai acontecer, mas vemos Paulo falando que na esperança nós fomos salvos, a obra já está feita, a redenção final virá. Por isso a nossa esperança, ela não é preenchida de incertezas, não é esperança como aqueles que têm possibilidades diversas, não existem múltiplas escolhas, não existem possibilidades, a obra já foi feita, a salvação é uma realidade. Cristo morreu, meus irmãos, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Cristo está verdadeiramente assentado à destra de Deus, e de lá Ele tem regido o seu povo, e de lá Cristo tem reinado em sua igreja. E não só isso, muito em breve Ele voltará. E quando Ele voltar, seremos aquilo que fomos criados para ser. E quando Ele voltar, toda a escuridão se dissipará. Quando Ele voltar, não mais existirão sombras, mas a luz brilhará sobre todos. Não existirão obras ocultas, todas as obras serão reveladas. Esse é o primeiro fundamento que preenche a nossa coragem para suportar o sofrimento. É com os nossos corações ardendo que a expectativa da redenção alimenta a nossa coragem no dia mau. É a ansiedade pela glória vindoura que nos faz passar pelas tribulações, não simplesmente menosprezando, não desconsiderando as tribulações, mas entendendo que o que tem lá no final, o que tem no final, não pode ser comparado em nada
com aquilo que temos experimentado hoje. Suportamos com paciência as provações, na expectativa da volta do nosso Senhor, da conclusão da sua obra. Os versículos 26 e 27, temos o segundo fundamento, que faz com que os cristãos caminhem pela dor e o sofrimento. A palavra diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre, nos auxilia na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. A palavra diz que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Embora Paulo aqui fale da questão da oração, Paulo não está falando exclusivamente da questão da oração. Ele está dizendo que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Já ouviram as pessoas falando assim: olha, a salvação é obra de Deus, mas a santificação não. A santificação é obra do homem. Já ouviram falar isso? Né? Não, a salvação tudo bem, Deus justifica, mas aí a santificação é responsabilidade do homem. Meus irmãos, nós não caminharíamos um milímetro sequer, na direção de uma vida santa, se não fosse pela obra do Espírito em nossas vidas, se não fosse o auxílio do Espírito, se não fosse o socorro do Espírito, se não fosse o Espírito nos auxiliando em nossas fraquezas, nós não caminharíamos um milímetro na direção de uma vida santa, de uma vida que agradasse a Deus. Não, meus irmãos, a santificação não é sua obra, não é obra do homem, mas antes é obra de Deus, é o Espírito agindo em nossos corações, é o Espírito intercedendo, é o Espírito clamando, é pela obra do Espírito que somos santificados. É o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas. Nós caímos com Adão e por isso fomos condenados. Mas quantos erros temos cometido? Quantas fraquezas temos apresentado, e os erros adicionam miséria à miséria já existente. Adicionam desgraça à desgraça já existente. Nós caímos e somos miseráveis, mas tomamos caminhos errados, decisões que não devíamos tomar. Falamos coisas que não devíamos falar, seguimos caminhos que não deveríamos seguir, e todas essas fraquezas, todos esses erros, adicionam miséria, a miséria já existente. Mas graças a Deus, que a santificação não é obra nossa, que a palavra diz que o Espírito nos auxilia através de gemidos que não podem ser expressos em palavras. Não é o dom de línguas que Paulo está falando aqui. Não são gemidos que fazem os dons de línguas que vemos aí. Mas é algo que acontece no coração dos santos. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a oração, ela é trinitária. Nós oramos a Deus, nos dirigimos a Deus, através de Cristo, mas não somente isso, no poder do Espírito. A oração ela é trinitária, ela não é um ato seu simplesmente com Deus Pai, ou não é um ato seu sozinho, nós oramos a Deus através de Cristo, mas é o poder do Espírito que leva as nossas orações ao trono de graça. O Pai é aquele que ouve as nossas orações. O Filho é aquele que intercede, nos livrando de qualquer acusação. Mas o Espírito é aquele que nos auxilia quando não temos palavras, quando desejamos orar, mas não sabemos como nos dirigir a Deus, como desejamos orar no meio das nossas fraquezas, mas não sabemos como fazer. O Espírito é quem nos leva a orar, é o Espírito quem nos auxilia. Ele nos auxilia
em nossas incertezas, em nossas fraquezas. É o Espírito que mantém os nossos olhos fixados em Cristo e somente em Cristo. Nos versículos 28 a 30, se tivemos primeiro a esperança da redenção como primeiro fundamento que alimenta a nossa coragem de passar pelo sofrimento, se tivermos um segundo ponto, o auxílio do Espírito como segundo fundamento que fortalece, que alimenta a nossa coragem para suportar o dia mau, temos agora os versículos 28 a 30, e onde veremos a providência de Deus. Podemos ter entendido tudo isso, que a esperança da glória é aquilo que nos alimenta, que o Espírito nos ajuda, mas a pergunta é, e agora? Eu ainda não estou no céu, eu estou aqui, eu vivo aqui, eu estou experimentando tantos sofrimentos, eu estou experimentando dores. Quantos aqui agora mesmo, nesse momento, não estão experimentando dores terríveis, sofrimentos os mais diversos? O sofrimento é real. E aí chegamos até o versículo 28. E como é fácil, diante dos sofrimentos, interpretar errado, de forma equivocada, o versículo 28. Ele diz, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos aqui destrinchar um pouco o que está nesse texto. Primeiro, não são as coisas por si só que concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas é Deus quem faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Nada na vida do cristão é movido pelo acaso, nada na vida do cristão é simplesmente fruto de algo que não foi pensado, que de repente aconteceu. Tudo está debaixo da boa mão de Deus. Tudo está debaixo da providência de Deus. Tudo está debaixo do decreto eterno de Deus. Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem. Ele é o Deus que age. Ele é o Deus da história. A história não é a nossa história. A história não conta, a nossa história não diz respeito a nós. Mas a história da qual fazemos parte, da qual somos coadjuvantes, conta a história de Deus e de como Deus redime o seu povo. O reino de Deus, meus irmãos, é cósmico, todas as coisas estão em suas mãos. Por isso que os não cristãos, eles não conseguem ser gratos. Porque são simplesmente forças impessoais, é o acaso, ou na melhor das hipóteses, alguma coisa chamada destino, ou qualquer outra energia, que faz com que as coisas simplesmente sejam boas e aconteçam, de repente, boas. Mas para o cristão, a gratidão é um distintivo. O cristão é marcado por um coração grato. Porque o cristão sabe que nada que acontece em nossas vidas é por acaso. Existe um Deus que intencionalmente faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Quando Paulo diz todas as coisas, são todas as coisas mesmo, viu? São todas as coisas de verdade. Aqui todas é todas. São todas as coisas. Sejam aquelas coisas que são boas, e sejam aquelas coisas que são aos nossos olhos más, e não somente aos nossos olhos, aquelas coisas que são más de verdade, obras más, obras ruins. Podemos aqui nos lembrar do caso de José, quando seus irmãos estão diante dele, temerosos pelo juízo de José. E o que José diz aos seus irmãos? Vocês planejaram o mal contra mim, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Mas no final das contas, Deus fez com que todas as coisas concorressem para o bem, para um bem maior.
Um outro detalhe desse texto é que quando Paulo fala aqui de bem, ele não está simplesmente falando daquele bem que vai nos fazer não mais ter sofrimentos. Mas Paulo está falando de algo muito maior. Quando nós cristãos ansiamos por uma vida de sofrimento, sem sofrimento, nós pensamos pequeno. Quando nós desejamos simplesmente uma vida livre de sofrimentos, confortável, nós estamos pensando pequeno. Porque o bem a que Paulo se refere aqui não é uma vida sem sofrimento, mas é a conformidade com Cristo. É o último bem. É o bem maior. Não existe bem maior do que sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Quando Paulo fala que todas as coisas concorrem para o bem, todas as coisas concorrem para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Os nossos sofrimentos concorrem para o bem, porque eles fazem com que nós nos pareçamos mais com Cristo. Nos aproximamos com Deus ao momento que o nosso sofrimento nos faz parecer com Cristo. E Paulo diz que essa promessa é para aqueles que foram chamados. O chamado a que Paulo se refere aqui não é aqueles que foram convidados, certo? Então não é aqueles que foram, a todos aqueles que foram convidados, então Deus faz com que as coisas concorram para o bem. Quando nós paramos para entender aqui, aqueles que são chamados, devemos ter em mente aquele chamado da criação, aquele chamado em Gênesis. Quando Deus na criação chama as coisas a existir, Ele não convida as coisas para se quiserem existirem, mas Ele chama a existência, e as coisas existem, e as coisas acontecem. Ele chama eficazmente, não é o convite que depende do desejo daquele que está sendo convidado, mas é um chamado eficaz, um chamado que opera, um chamado que faz as coisas existirem, acontecerem. Então, quando Paulo diz para aqueles que foram chamados, é para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram eficazmente chamados. Para encerrarmos o sermão de hoje, nós vamos passar por 4 verdades gloriosas, 4 afirmações gloriosas que podem nos socorrer no dia mau. 4 afirmações gloriosas que Paulo faz nesse texto, que nos alimentam a nossa coragem para suportar o dia mau. No versículo 29, Paulo diz: pois os que conheceu por antecipação, pois os que conheceu de antemão. Aqui a ideia não é simplesmente que Deus sabia quem era você. Não é aquele conhecimento que diz, olha, eu conheço de antemão, então eu sei quem são aqueles. Não é simplesmente esse conhecimento. Claro que Deus conhece. Claro que nesse sentido Deus conhece. Mas nesse sentido, Deus conhece toda a criação, toda a humanidade. E a palavra diz que aqueles que foram conhecidos dessa forma, no texto, estão dizendo que esses foram justificados, esses foram glorificados. Por exemplo, em Mateus 7:23, quando Jesus vai falar dos falsos profetas, ele vai dizer que lá no dia final, o que ele vai dizer para eles? Eu nunca os conheci. Isso não quer dizer que ele não sabe nada a respeito daqueles homens, daqueles falsos profetas, mas quer dizer que eles não têm um relacionamento com Cristo. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos amou de antemão. Antes que existíssemos, Deus nos amou previamente. Antes que cometêssemos qualquer mal, Deus derramou o seu amor sobre nós. Na eternidade, Deus nos amou, Deus transbordou em amor por nós. Que verdade maravilhosa! Deus derramou o seu amor sobre nós.
Na sequência, Paulo diz que conheceu por antecipação também os predestinou. Então a primeira verdade é que Deus derramou o seu amor sobre nós. A segunda verdade, Deus planejou um destino glorioso. Encontramos aqui Paulo dizendo que Deus predestinou, Deus acertou um destino previamente. Deus tem um plano para esses os quais conheceu de antemão, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que amou. Deus tem um plano. E esse plano é glorioso. Meus irmãos, nós podemos passar por aflições, mas nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Nós sabemos em quem cremos e sabemos que esse Deus simplesmente não deixa as coisas ao acaso, mas antes Ele predestinou todas as coisas para que todas as coisas concorram para que cada dia nós nos pareçamos mais com Cristo. Deus derramou o seu amor sobre nós. Deus planejou um destino glorioso. Na sequência, ele diz, no versículo 30, e os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. Não só Deus predestina aqueles planos, não só Deus tem um plano, como Ele mesmo executa o seu plano. É Ele que chama, é Ele quem justifica, é Ele quem faz a obra. Deus derramou seu amor sobre nós. Deus planejou um destino glorioso. Deus executa o seu plano a despeito da nossa infidelidade, a despeito dos nossos pecados, a despeito daquilo de mal que fazemos. Deus certamente executa todos os seus planos. E a última verdade, os que justificou, a eles também glorificou. Paulo termina esse texto com uma declaração maravilhosa. Quando Paulo fala da glorificação no passado, é algo muito interessante, porque a glorificação é algo que ainda não experimentamos. Paulo mesmo acaba de dizer que ainda não foi revelado o que havemos de ser. A verdade ainda não foi revelada, a luz ainda não foi revelada, os filhos de Deus, o que eles haveriam de ser ainda não foi revelado. Mas quando Paulo fala da glorificação aqui, ele diz aos que também glorificou. Ele fala da glorificação de algo que acontecerá lá na frente, no passado. O que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que chamamos de corrente dourada, ela não pode ser quebrada. Nós podemos distinguir os elos da corrente, justificação, chamado, predestinação, podemos distinguir, mas não podemos separar os elos dessa corrente. Aquilo que está determinado certamente acontecerá. É uma corrente inquebrável. Não existe uma categoria daqueles que foram justificados, mas não serão glorificados. Eles ficarão no meio do caminho, eles foram chamados, foram justificados, mas não serão glorificados. Não existe uma categoria tal como essa. Mas antes, Paulo está dizendo, a glorificação é real. Ela vai acontecer, certamente. Essa é uma declaração maravilhosa, de confiança que deve alimentar diariamente a nossa esperança gloriosa. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e concluirá certamente todos os seus desígnios para o seu povo. A sua glória inevitavelmente brilhará nesse mundo. Todo olho verá, todo olho contemplará a majestade do Rei. Todo joelho se dobrará pela sua glória. Toda língua confessará que o Senhor é Deus. Esse dia está chegando, meus irmãos. Muito em breve. Essa é a nossa esperança gloriosa. Essa é a esperança que nos alimenta. Essa é a esperança que por todo o sofrimento que passamos,
nada disso pode ser comparado com aquilo que será revelado em nós.